Olá a todos, de volta aqui à nossa aula. Vamos para o próximo item do nosso artigo científico que vocês terão que escrever para o trabalho de conclusão de curso. Bom, já falamos aí em relação à primeira coluna, já falamos praticamente tudo, faltando apenas o item metodologia e a gente encerra esta primeira coluna. Então vamos lá. Metodologia. O objetivo da metodologia é você deixar claro para o leitor quais são os passos que você vai seguir para cumprir o objetivo que você descreveu no trabalho. Então, por exemplo, se eu quero comparar ferramentas, eu vou ter que descrever aqui alguns conjuntos de passos, identificar quais passos eu vou seguir. E o leitor, antes de sair lendo esses passos, esses resultados, a ideia é você deixar claro na mente do leitor qual é a estrutura que ele vai se deparar, qual é a estrutura que ele vai ler dessa análise, ok? A estrutura ou a metodologia do seu trabalho no quesito em que você, quais são as ações que você vai desenvolver para cumprir o seu objetivo. Então, a primeira coisa, você tem que identificar os passos do trabalho. Então, voltando ao exemplo que, se nós queremos comparar ferramentas, você poderia pensar o seguinte: bom, eu tenho que identificar, então, os passos do meu trabalho. Se eu quero comparar ferramentas, eu vou ter que achar as ferramentas na internet, as ferramentas que trabalham com aquilo que eu quero. Bom, para eu achar essas ferramentas, na hora que você sentar e for procurar essas ferramentas, você vai fazer a seguinte pergunta: caramba, mas quais são as palavras-chave que eu vou utilizar? Então, o primeiro passo que você teria, por exemplo, numa busca de ferramentas, seria determinar quais critérios você vai utilizar para selecionar essas ferramentas ou para buscar essas ferramentas. Quais são as palavras-chave? Okay? Então, o primeiro passo, você tem que estabelecer o conjunto de palavras-chave ou os critérios para fazer a busca. E aí vai ser retornado para você um conjunto de ferramentas. E você tem que fazer um refinamento. Um segundo passo poderia ser refinar as ferramentas encontradas, ou refinar o conjunto de ferramentas. Por quê? Você pode estar com 30 ferramentas na sua mão, você fez uma busca, encontrou 30 ferramentas, mas, por exemplo, você está trabalhando com pessoal de ensino fundamental, que não sabem inglês, e dessas 30 ferramentas, 18 só trabalham na língua inglesa, está fora. Então, um critério que você teria, além de você ter, no primeiro passo, as palavras-chave para fazer a busca, no refinamento você tem que ter outros critérios. Por exemplo, tem que ser somente em língua portuguesa. Tem que trabalhar com produtos notáveis. Ou tem que trabalhar com essa regra XYZ especificamente que eu quero trabalhar. Então, tem alguns critérios que você vai colocar para filtrar ainda mais e tornar possível o que você vai fazer, essa comparação lá na frente. Outro item, por exemplo, não adianta você ter uma ferramenta excelente, mas que a licença dela é R$2.000 e ninguém paga para você fazer esse trabalho ou essa pesquisa, você não tem dinheiro do Estado, ou a escola particular não paga, e você também não está disposto a comprar do seu bolso a ferramenta. E aí, então, a ferramenta tem que ser o quê? Licença gratuita, tem que estar disponível gratuitamente para uso na internet, onde qualquer aluno pode baixar, instalar e utilizar. Então, tem que ser pensado nesses critérios que serão utilizados. Então, já está dado aí algumas dicas do tipo língua inglesa, dependendo do que você está trabalhando, claro, mas, língua portuguesa. Então, tem que ser na língua portuguesa, a licença tem que ser gratuita, ok? Tem que ter o item que você vai trabalhar. Então, uma coisa é fazer uma busca na internet e vir a ferramenta falando que trabalha. Outra coisa é você utilizar a ferramenta e verificar, ela realmente trabalha com esse item que eu estou querendo? Sim. Já aconteceu de eu buscar por ferramentas na internet, e aí a internet, o site de busca me retorna uma ferramenta como se tem uma determinada funcionalidade, um conceito que eu quero, e quando você vai utilizar, é algo extremamente superficial que não serve para o que você quer. Ok? Então, isso é importante aí detalhar. Então, nós temos até agora 2 passos. Vou fazer a busca, eu tenho que determinar as palavras-chave, né? Então, determinar os critérios de busca na internet, fazer o refinamento, determinar os critérios para refinamento. Aí eu vou ter um conjunto de ferramentas. Então, depois, a saída desse segundo passo, que é esse conjunto de ferramentas, aí agora eu tenho que pensar o seguinte: se eu já tenho as ferramentas que eu vou comparar, agora eu tenho que pensar nos critérios de comparação. Então, o terceiro passo poderia ser determinar os critérios de comparação.
ok? Vou verificar qual tem a cor mais bonita, qual tem o layout mais bonito, ou, além disso, qual eu consigo exercer ou fazer as funcionalidades serem executadas com menos clique. Enfim, que critério vai ser utilizado para você poder falar que uma ferramenta é melhor do que a outra, ok? E, por fim, eu já estabeleci os critérios, não por fim, mas seria o quarto passo que eu teria, seria estabelecer, ou melhor, se eu já estabeleci os critérios de comparação, então vou comparar as ferramentas propriamente dito, então vai ter que usar uma ferramenta e você vai dando nota para os critérios estabelecidos, né? Ou vai fazendo os comentários, tem critério, para cada ferramenta você preenche os critérios com aquilo que foi analisado. Eu falo você, mas na realidade você pode ter um conjunto de 3, 5, 8 pessoas que analisam a ferramenta, porque se você mesmo avalia, você cria um viés, né? Pode, não que você crie, mas pode ser criado um viés. Então sempre é bom ter mais do que um avaliador, pelo menos 3 avaliadores aí, só para ter uma noção do que está acontecendo. Cientificamente falando, aí já tem conceitos de estatística envolvido, você teria que fazer várias outras coisas para ter algo, uma resposta, um resultado robusto estatisticamente. Bom, aí depois de comparada a ferramenta e você obteve os resultados lá, você analisou e teve os resultados dos critérios, e aí você então tem que partir para análise do resultado. Então se eu tinha 5 critérios e tenho 3 ferramentas, então eu tenho várias informações aqui. Então agora tem que fazer a análise. Então a ferramenta, no critério tal, a ferramenta tal saiu melhor por causa disso, as outras duas não estão bem. No segundo critério, critério X, a ferramenta A e B estão empatadas com valor tal, ou a diferença é muito pequena, então há um empate técnico aí, que é irrisória a diferença, mas essa outra perdeu de longe, está com valor muito baixo, característica, ela perde muito nessa característica. Então você tem que fazer uma análise do resultado que você coletou quando você aplicou os critérios. Ok? Então, além de identificar os passos, você identificou os passos, você vai descrever cada um dos passos. E aqui eu vou chamar a atenção, porque a maioria dos alunos comete esse erro. Opa, de novo, chamando a sua atenção, a maioria dos alunos cometem esse erro pelo menos uma vez. Ok? Nesses longos anos aí, há mais de 21 anos no mundo acadêmico, para ser sincero, eu nunca vi um aluno não cometer esse erro, que é quando ele descreve a metodologia, esses passos, infelizmente ele é tentado a inserir resultados na metodologia. Então, quando eu falo, vamos escrever cada um dos passos, no segundo item aqui, você tem que pensar o seguinte, se o primeiro passo que nós determinamos foi estabelecer critérios para fazer a busca, ou as palavras-chave para fazer a busca, você não pode chegar aqui, aí eu vou descrever então esse passo, estabelecer critérios para busca, ou estabelecer palavras-chave para busca. Então a descrição seria, neste passo será refletido sobre quais palavras-chave devem ser usadas nos mecanismos de buscas da internet, para que haja maiores chances de encontrar as ferramentas adequadas ao tópico sendo estudado e a fim de que elas sejam comparadas. Está aqui, por exemplo, uma redação. Okay? Você não pode colocar na descrição deste primeiro passo algo do tipo, e aí você está colocando já resultado seu. Não faça isso, é como exemplo, contra-exemplo que eu vou dar agora. Bom, nome do passo, identificar os critérios ou as palavras-chave para busca das ferramentas. Neste passo foram estabelecidos os critérios A, B, C e D para fazer a busca das ferramentas e encontramos 3. Esquece, você está na fase de planejamento e quando se planeja, você não tem os resultados ainda. Então a metodologia, normalmente você pensa na metodologia, quais são os passos que eu vou seguir, o roteirinho, e aí depois que você definiu isso, aí você executa. Mas os alunos, eles caem nesse erro, normalmente porque ele deixa para escrever o trabalho dele, o artigo, a dissertação, no final, quando o trabalho dele já terminou.
E aí, quando ele vem escrever metodologia, ele vai descrever o passo, aí na hora que ele vai escrever o passo lá, aqui eu determino as palavras-chave, aí ele já lembra as palavras-chave que ele determinou, que foram essas. Não, não misture. Então pense de maneira cronológica. Quando a metodologia foi desenvolvida, você não tinha resultados. Então, quando você está escrevendo a metodologia, você não pode pôr nenhum resultado. Ok? Se você já conseguir separar isso, já vai ser um grande avanço e você vai poupar tempo. Tempo do seu orientador, que vai ter que revisar e pedir para você corrigir, e o seu tempo, que vai ter que escrever texto e depois tem que ficar redigindo novamente esse trecho. Bom, e extremamente recomendado, utilize uma figura para mostrar esses passos. Nós sabemos perfeitamente, e já é um chavão na área, uma figura vale mais do que 1000 palavras. Então você vai ter essas 1000 palavras também, você não vai fugir delas, mas para o leitor se torna muito agradável ter uma figura, como essa que você está vendo na sua tela, em que estabelece o roteiro. Você não precisa ter um roteiro tão grande quanto esse. Isso aqui é de um trabalho de mestrado, e ele foi relativamente longo, que eu tirei como exemplo de um dos meus orientados. Então, esse trabalho, só para você ter um exemplo, só para você ter uma ideia, o que está descrito aí seria o seguinte: junto, obviamente, a figura por si só, ela não é compreendida automaticamente, mas tem um texto junto com ela falando que ela representa o trabalho que foi segmentado em 2. Aí do lado direito você tem a revisão sistemática da literatura, que está aí no título da figura aí do lado direito, e tem a outra parte do trabalho que refere-se à prática de mercado. Na parte de revisão sistemática de literatura, foram seguidos os passos de planejar a RSL, executar a RSL, realizar meta-análise, analisar artigos lidos, e isso aí, depois de fazer essas ações, gerou um documento com nomenclaturas, com técnicas, valores. E aí eu estou falando o que aconteceu. Do outro lado tem a prática do mercado, onde eu tenho que selecionar e preparar dados. Daí vou ter um trabalho em paralelo, que foi realizar a análise estatística descritiva. E nesse primeiro passo ele gerou aí uma base de dados, que é chamado D1, D2, D3, e por aí vai. Então tem um esqueminha mostrando o que aconteceu. Então quando a pessoa vê essa figura e também analisa, lê o texto, ele grava essa figura. Então, lá na frente, se em algum momento ele ficar perdido na leitura do seu trabalho, peraí, que passo que é esse daqui? Eu não estou compreendendo, como é que foi mesmo? Ele volta na figura, ele consegue compreender, porque ele já leu o seu texto, já viu a figura, então quando ele volta para a figura, fica fácil. E você pode ter no seu trabalho, nada complexo dessa forma, você pode ter, por exemplo, 5 caixinhas, 6 caixinhas de sequencial. Como acabei de falar agora, poderia ter a primeira caixinha, onde eu estabeleço as palavras-chave para realizar a busca das ferramentas. Eu realizo a busca das ferramentas, estabeleço os critérios de comparação, realizo a comparação e, por fim, eu faço a análise da comparação realizada. Então, posso ter aqui uma sequência, como está aí do seu lado esquerdo na tela, revisão sistemática de literatura. Eu tenho 4 caixinhas aí, 4 ações, que seria planejar, executar, realizar, analisar. Então, esses 5 passos que eu falei, você pode colocar em 5 caixinhas aí na sequência, acabou, está feito o esquema. E mais a explicação que vem embaixo de cada um, o que é que cada um desses passos, o que você pretende fazer em cada um desses passos. Fazendo isso, você está finalizando a sua metodologia, você redigiu e finalizou a metodologia. E aí, do próximo capítulo em diante, aí sim, tudo que vier. Na próxima sessão, no caso de artigo que nós estamos escrevendo na realidade, se fosse uma monografia, uma dissertação, aí seria um outro capítulo, que vai ser a parte de desenvolvimento. Então, passou da metodologia, tudo que vem depois é resultado seu, não é nada copiado do que já existe. Foi você quem produziu o resultado, ok? Então, ficamos por aqui nesta aula e nos vemos na próxima.